Hoje é dia do quarta reflexão e eu quero conversar com vocês sobre obsessão, que é um padrão de pensamento repetitivo que acaba dominando toda a nossa rotina e toda a nossa lógica de pensamento. Isso acaba interferindo no nosso cotidiano, na nossa forma de lidar e de se relacionar com as pessoas. Quando a gente fica preso num pensamento obsessivo, a gente não consegue se concentrar em nada para além do nosso alvo ou do nosso objeto de obsessão. E isso acaba acarretando vários transtornos dentro da nossa vida e da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente se o nosso objeto de obsessão for uma outra pessoa. Quando a gente fica preso e obcecado com uma ideia fixa de uma pessoa, a gente acaba interferindo na vida daquela pessoa de forma muito negativa. E é importante a gente tomar consciência quando a gente está preso a esse ciclo sabotador. A estrutura de um pensamento obsessivo, ela tem como característica dominar os nossos pensamentos e influenciar nos nossos padrões comportamentais também. Então, nós perdemos o controle sobre o que nós podemos pensar. A escolha e o controle sobre os nossos pensamentos acabam sendo rebaixado porque estamos presos a esse ciclo sabotador que é a obsessão. Então, quando isso acontece, por mais que a gente tenha várias outras oportunidades e possibilidades de pensar e de construir novas ideias, novos conceitos, de novas oportunidades de trabalho, outras oportunidades de lazer, tudo isso fica prejudicado quando nós estamos presos a um quadro obsessivo, a um padrão de pensamento obsessivo. Todas as nossas oportunidades e possibilidades de olhar para a vida de uma forma construtiva ou saudável acaba sendo completamente danificada por perdermos a capacidade de nos concentrar em outra coisa. Então, a atenção, a concentração, o equilíbrio emocional acaba ficando prejudicado quando estamos imersos a esse ciclo sabotador que é a obsessão. E normalmente o processo obsessivo ele acaba sendo embasado por rituais. Então nós ficamos presos a ciclos ritualísticos. Então normalmente quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente pensa é aquele nosso alvo, de obsessão, seja uma pessoa, seja relacionamentos interpessoais ou objetos, certo? Objetos que podem acarretar, inclusive, numa demanda de vício, de dependência. Então, é importante começar a se observar se estamos ou não presos a um ciclo sabotador que é a obsessão. Qual é o seu primeiro pensamento do dia? Observe se esse primeiro pensamento consome todo o resto do seu dia, de maneira que você acaba perdendo o controle e a autonomia sobre as escolhas do que você quer pensar ou sobre as escolhas de seus comportamentos. Será que você tem essa liberdade interna de escolher aquilo que você pensa ou como você se comporta? Ou será que os seus pensamentos estão controlando os seus comportamentos de modo sabotador a ponto de você não conseguir controlar pensamentos e comportamentos e perder essa autenticidade na forma como se coloca para a vida? Tudo isso é importante a gente refletir para que a gente tenha consciência de como andam os nossos padrões mentais e comportamentais. E se a gente perceber que os nossos rituais e as nossas formas de pensar estão sendo prejudicadas, é importante a gente ativar nosso sinal de alerta e começar a refletir
sobre as possibilidades de gerenciar esse ciclo sabotador e nos dispor a transformar a nossa forma de ver ou de se colocar diante das relações ou diante do convívio, do contexto social que estamos inseridos. Por quê? Quando estamos imersos a um ciclo sabotador como esse, a obsessão, nós perdemos a razão e acabamos atropelando todas as nossas relações, porque a nossa prioridade, nosso foco, nosso alvo é somente alimentar esse padrão de pensamento, por mais que seja prejudicial não só para a gente, mas para outras pessoas também. E aí, tudo que nós fazemos acaba sendo sempre um alimento, uma lenha para alimentar essa fogueira destrutiva e autodestrutiva. E as consequências que a obsessão pode trazer para a gente, ela perpassa desde um processo de gerar angústia, ansiedade, ao processo de interferir nas relações interpessoais, provocando importunação, perseguição, medo, raiva, quando você não se sente correspondido com aquele objeto alvo, né? Seja uma pessoa ou um objeto de fato, ou uma situação que você está ali obcecado por essa situação. Então, tudo isso acaba acarretando danos de ambas as partes. É importante a gente olhar como o nosso padrão de pensamento e comportamento interfere negativamente nas nossas relações. E se isso está causando transtorno, importunação, inquietação em outras pessoas, a gente precisa ativar o nosso sinal de alerta para ter um pouco mais de cuidado com as nossas relações. Quando a gente toma cuidado com as pessoas, a gente também toma cuidado com a gente. Por quê? Porque quando eu tenho a capacidade de observar o quanto o meu padrão de comportamento está causando dano na vida do outro, eu começo a despertar para a minha capacidade de observar o quanto o meu padrão de comportamento está trazendo danos sérios para a minha vida. Porque na maioria das vezes, quando esse dano acontece internamente, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ativar esse sinal de alerta e prestar atenção no quanto os nossos padrões sabotadores vêm nos prejudicando. Mas quando a gente percebe que outras pessoas estão sendo danificadas com os nossos padrões de pensamento e comportamentos destrutivos, a gente começa a perceber também com mais facilidade o quanto isso também vem afetando a gente. E é importante observar o quanto esse padrão de pensamento obsessivo pode acarretar em comportamentos perturbadores. Quando eu entendo quais são os comportamentos que estão sendo gerados pelos meus padrões de pensamento sabotadores, eu começo a ter um pouco mais de autonomia sobre a minha forma de pensar e de se comportar. E é importante buscar perceber quais são as fragilidades emocionais que estão fundamentando, contribuindo para o desenvolvimento ou a progressão de um padrão de pensamento obsessivo. Porque, normalmente, quando chegamos a esse estágio de obsessão por uma pessoa ou por um objeto, isso já sinaliza que algumas características internas, que a nossa estrutura emocional e mental está danificada, está prejudicada. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa autoestima está rebaixada, que o nosso relacionamento com nós mesmos está prejudicado e, consequentemente, nós não conseguimos desenvolver esse processo de autopreservação e ficamos focados numa ideia que não é saudável para nós. Isso já diz que nós precisamos tomar um pouco mais de atenção nesse processo de autocuidado. Um outro sinal que pode contribuir para o desenvolvimento desse quadro obsessivo é o complexo de rejeição, quando eu
desde criança, adolescente, ou algo na minha história de vida me foi tão traumático que eu associei a esse medo de rejeição. Alguma coisa aconteceu na minha história, né, de rejeição, que acabou contribuindo para essa tensão. Então, toda vez que eu sinto que estou perto de um processo de rejeição, ou quando eu vivencio um outro processo de rejeição, eu acabo ficando obcecado com uma ideia fixa de reverter esse quadro. E isso nos deixa aprisionados à nossa forma de pensar. O medo de abandono também contribui e corrobora para o desenvolvimento de um quadro obsessivo. Então, quando eu entro num processo dentro de um relacionamento, né? Quando eu entro numa relação em que eu fico constantemente nessa tensão de medo de abandono, eu acabo ficando obcecado com a ideia de estar o tempo todo buscando a aceitação daquele alvo, daquela pessoa, né? Para que essa pessoa não me abandone. E isso acaba interferindo para ambas as pessoas, porque nem eu, que estou preso ao ciclo obsessivo, relaxo, porque fico o tempo todo articulando pensamentos em como atrair a atenção daquela pessoa, e nem a pessoa que está se relacionando comigo relaxa, porque fica o tempo todo se sentindo sufocada, aprisionada, perseguida, e isso gera transtornos para os dois lados. E eu quero trazer para vocês estratégias emocionais e possibilidades de gerenciar esse quadro obsessivo. O primeiro ponto, quando a gente percebe que está preso a um ciclo sabotador de obsessão, é procurar ajuda. É o hashtag Vá na Terapia. Por quê? É num processo terapêutico que a gente vai começar a fazer o discernimento de quais são os nossos padrões de pensamento que estão nos levando a esse transtorno, né? E, para além disso, no processo terapêutico, a gente vai começar a compreender qual é a raiz desse quadro obsessivo e quais são as estratégias emocionais e possibilidades de gerenciar isso emocionalmente e mentalmente. Então, a conscientização dos limites é o primeiro passo para que a gente comece a gerenciar esse transtorno obsessivo dentro do nosso sistema. É tomar consciência de até onde os meus padrões de pensamento acabam gerando comportamentos perturbadores para mim e para outras pessoas e quais são os danos que isso acarreta na minha vida, né? E nas relações que eu acabo estabelecendo. Quando eu começo a enxergar os limites que eu acabo ultrapassando por estar imerso a esse ciclo sabotador, aí eu tomo consciência de até onde eu estou sendo invasivo na história de vida de outras pessoas e é também invasivo na minha liberdade de seguir o fluxo da vida. Outra possibilidade de gerenciar é que, geralmente, quando estamos presos a um ciclo de obsessão, principalmente quando essa obsessão está vinculada a uma outra pessoa, nós entramos num processo de auto-engano, né? E acabamos nos convencendo de que a outra pessoa é tão importante para mim que eu não paro de pensar nela. E esse é um processo sabotador de movimento de auto-engano que interfere diretamente na vida de outras pessoas. Então, uma outra estratégia para gerenciar a obsessão é esse respeito ao espaço do outro, é tomar consciência da nossa capacidade de respeitar o espaço do outro. Quando eu tomo consciência de que eu tenho um limite e de que eu não posso invadir o espaço do outro, eu começo a, de fato, me ajudar a dar um novo sentido ao meu padrão de pensamento, que é sabotador
e que traz prejuízo para outras pessoas também. E eu quero finalizar com um dos recursos de gerenciamento emocional que eu mais gosto dentro de todo esse processo de tratamento, é o recurso de buscar um processo de reconexão consigo mesmo. E isso se dá desde um processo terapêutico, né, do #VaNaTerapia, mas também a busca por várias outras atividades que sejam saudáveis e que contribua para que a gente possa se reconectar com a nossa essência. Existem várias ferramentas, desde o exercício físico até um exercício de meditação, um autocuidado, toda e qualquer atividade de autocuidado é importante para que a gente possa desenvolver uma reconexão conosco. E isso nos ajuda a sair ou a transformar o nosso padrão obsessivo num processo de autocuidado e de transformação interna. Se eu não cuido de mim, eu não tenho capacidade de me relacionar de forma saudável com outra pessoa. Então, esse é um recado de final de ano. Eu estou muito grata às pessoas que vêm trazendo essas referências para os vídeos. São referências boas, são referências que agregam e que são construtivas. E então, continuem mandando para que eu possa elaborar, estudar e trazer conteúdos importantes para vocês. Mandem aqui nos comentários quais são os temas que vocês gostariam que eu possa estudar e trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou, também clica lá no não gostei. Nos comunique o que é que vocês acham dos nossos conteúdos. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com as pessoas que você percebe que tem necessidade de conhecer um pouco mais sobre o quadro obsessivo, esse transtorno obsessivo. E é isso. E #VaNaTerapia. Hoje a gente tá aqui no Agreste Pernambucano, desfrutando desse cenário lindo, num frio do Agreste Pernambucano. E é isso, para comemorar o Natal, para comemorar o fechamento de mais um ciclo, que é 2019, e partir com uma nova consciência para 2020. Seja bem-vindo, né, o 2020, e que a gente possa chegar nesse novo ano com uma nova consciência sobre quais são os nossos padrões sabotadores que prejudicam não só a gente, mas as nossas relações, e nos dispor para fazer diferente desde já, para entrar nesse novo ano buscando transformações internas. E a transformação interna, ela só acontece a partir do autoconhecimento.